Boa noite, igreja. A graça e a paz do Senhor Jesus. Sintam-se bem à vontade. Eu quero cumprimentar mesmo e dizer que vocês são especiais para nós. Sintam-se em casa, eu sempre falo isso. E eu quero dizer que vocês são especiais mesmo para nós, como igreja. Nós queremos te abraçar, você que tem nos visitado e você que tem caminhado conosco. Eu creio que Deus está levantando uma geração poderosa no conhecimento, na profundidade e no saber do nosso Deus. E eu creio que isso vai gerar muitas coisas aí. Então, talvez você seja já um fruto daquilo que Deus já tem feito no nosso meio. Eu creio nisso. E é só o começo do que Deus vai fazer. Deus tem muitas coisas para fazer. Meus irmãos, eu tenho escutado cada história e me permitam a falar dessa forma. A Bíblia fala, nos compara a loucos. Porque, meu irmão, seguir Jesus tem que ter um pouco de loucura, né? E a Bíblia fala que ele iria mesmo usar os loucos, as coisas que não se encaixam, para confundir algumas coisas por aí. E eu tenho escutado cada história, e eu tenho ficado me empolgado tanto, porque Deus tem movido um povo um pouco meio louco mesmo, que tem seguido Jesus de uma forma às vezes sem entender, porque seguir a Jesus é uma decisão, não é um sentimento que muitas vezes vem no nosso coração, que você compara a tristeza, a alegria, mas seguir a Jesus é uma decisão que você precisa tomar e viver convicto com essa decisão. E eu tenho escutado cada história de pessoas que têm se convertido, momentos que elas têm experimentado o Senhor. Ontem, fiquei sabendo de um povo que estava no monte. Hoje pela manhã tinha um povo aí na escola de líderes. Semana passada tinha centenas de pessoas em outra cidade buscando um fogo, se tornando um incendiário, porque está querendo conhecer mais esse Jesus. Nós estamos tendo culto aqui nessa igreja, mas igrejas como essa, eu participo de um grupo da Zoe, todas elas ficam mandando mensagens durante o domingo, do envolvimento, daquilo que Deus tem feito na vida delas. As igrejas Zoe já estão em mais de 70 cidades, 70 lugares que estão se reunindo assim como nós hoje, para glorificar o nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, vocês fazem parte de um avivamento, amém? Meus irmãos, e o avivamento, por mais que esteja acontecendo por vários lugares, em várias pessoas, eu quero te alertar que o avivamento começa dentro de mim e de você. Se você não está experimentando algo novo dentro de você, algo que queima, algo que transforma, eu quero te alertar a você buscar esse avivamento, porque o avivamento, meu irmão, muda, transforma, cura, liberta, mas mais do que no nosso exterior, o avivamento acontece dentro de nós. E eu creio que está acontecendo na sua vida, amém? Meus irmãos, eu preciso que você fique mais empolgado, pelo menos respingando na sua vida, tá bom? Tá bom? O avivamento está acontecendo diante de nós, amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia, 2 Samuel 9. Quem estava no culto semana passada, eu precisei terminar a pregação, não consegui na verdade terminar a pregação, e hoje eu quero dar continuidade a ela, continuar falando de um homem chamado Davi. E se você não estava aí, eu quero contextualizar um pouco você. Davi estava numa confusão em sua vida, ele decide
sair do povo de Deus, de Israel, ir para o povo dos filisteus, daquele que ele tinha derrubado, que era o Golias, o gigante, e por tomar essas atitudes, ele entrou numa confusão, até que um dia saquearam o seu povo, levaram os seus pertences, as mulheres, os filhos, e então ele se encontrou num lugar que não tinha saída, porque o povo, que era o povo dele, de Israel, ele queria guerrear contra. O povo dos filisteus falou: o que esse cara está fazendo aí no nosso meio? E o povo que estava mais próximo, a sua família, mais próximo a ele, e estava querendo apedrejá-lo, porque ele tomou decisões como líder, ele tomou decisões em que causaram muito transtorno para o seu povo. Então foram levados suas mulheres, os seus filhos, todos os seus bens, e ele chega então em Ziclag, esse lugar um dia, e está tudo queimado. Então as pessoas que estavam com ele queriam apedrejá-lo, ele estava num rolo, pensa num rolo, ele não sabia mais o que fazer, mas a Bíblia fala que ele chorou, e a Bíblia fala também que ele se animou no Senhor, e a Bíblia também conta que tudo ele conquistou novamente, porque ele se animou no Senhor. Deus cuidou de tudo, não se perdeu nada, e é nesse contexto, né, que eu continuei lendo a Bíblia, e eu pude observar que ele sem merecer, ele recebeu algo do Senhor, e eu chamo isso de graça, porque é um amor imerecido. Então Deus cuidou de todos os pertences, de todas as coisas dele, sem ele merecer. E então ele continua as histórias, e ele tomou algumas posturas, e eu quero chegar nesse ponto aqui e ler com vocês, amém? Então, se você não estava aqui domingo passado, mais ou menos eu contextualizei aqui para você a nossa pregação, que começou domingo passado. Segundo Samuel 9, do 1 ao 13, fala assim, é um texto, talvez que já deve ter escutado pregações, já deve ter ouvido falar desse texto. Segundo Samuel 9, do 1 ao 13, fala assim: disse Davi, são posturas que ele tomou depois de tudo aquilo que aconteceu com ele, tá bom? São posturas que aconteceram tudo depois que tinha acontecido com ele, depois que ele chorou, depois que Deus restituiu tudo para ele. Disse Davi: resta ainda porventura alguém da casa de Saul, para que use eu de bondade para com ele, por amor de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi, perguntou-lhe o rei: és tu Ziba? Respondeu: eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use da bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Davi respondeu: e onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu: está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel, vindo Mefibosete. Lembra desse nome aí, um nome lindo para você dar para o teu filho? Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul. E a Davi inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra, disse-lhe: Davi, Mefibosete. Ele disse: eis aqui o seu servo. Então lhe disse Davi: não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo, para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse tudo o que pertencia a Saul.
toda a sua casa dei ao filho de teu senhor. Trabalhar-lhe-ás, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que a casa do teu senhor tenha pão, que coma. Porém, Mefibosete, filho de teu senhor, comerá pão sempre à minha mesa. Até aqui, gente. Até aqui, está bom. Feche seus olhos, eu quero orar mais uma vez. Senhor, a tua palavra que é viva e eficaz, a tua palavra que ainda, Pai, resiste, que sempre resistirá, a tua palavra que é inabalável, é ela, Pai, é nela que queremos nos firmar, é nela, Pai, que queremos estar, ó Pai, com a nossa vida voltada, ó Pai, nós cremos na sua palavra, nós cremos em tudo que o Senhor é e tudo que o Senhor pode fazer. Por isso, Senhor, ministra o nosso coração, em nome de Jesus, essa noite aqui, ó Pai, amém, amém. Meus irmãos, esse texto que eu acabei de ler, fala do rei Davi. Lembra aquele que entrou numa confusão? Então, o rei Davi, ele acaba, no tempo de confusão ele não era rei, mas depois daquela confusão ele acaba sendo nomeado rei, e naquela cultura, o rei, por uma cultura, o rei deveria então acabar com toda a família do rei antecessor, com todas as coisas do rei antecessor, para que então essas pessoas não usassem de influência no reino, para tentar o derrubar, destronar ou algo assim. Saul era o rei antes de Davi, amém? Vocês estão entendendo até aqui? Saul era um rei antes de Davi, e Davi então, quando ele toma o trono, tendo recebido da graça do Senhor, de Deus, ele então toma, ele se torna um rei, ele decide tomar algumas posturas, e a primeira postura é: tem alguém ainda da família, existe alguém da família de Saul? Esse Davi era muito amigo do filho de Saul, Jonatas, e então ele fala: existe alguém ainda para que eu possa tratar com bondade a Jonatas, com amor a Jonatas? E ele fala: tem alguém? E eu fico pensando então que essas pessoas, ao escutarem isso, possam pensar: ele vai acabar com essas pessoas, ele vai destruir essas pessoas, porque todo rei destruía toda a família do rei antecessor. Esse Mefibosete que eu falei, que é para você dar o nome para o teu filho, em nome de Jesus, não, né? Mas se você quiser, tiver um gosto ruim, você pode dar, tá bom? Esse Mefibosete, quando seu avô Saul morre, junto com seu pai Jonatas, ele foge. Levaram ele, porque ele era muito menino ainda, quando ele foge, eles derrubam esse Mefibosete, e ele fica então manco, coxo de ambos os pés, e ele vai morar em um certo lugar, se escondendo. Esse Mefibosete estava se escondendo, mas então, um dia, Davi chega no trono, ele fala: existe alguém, e uma pessoa falou: tem um tal de Mefibosete, e ele fugiu. Davi fala: chamem ele. Meus irmãos, eu não sei você, mas na minha cabeça, a história parece que é assim: como o rei manda alguém, deve ter ido uma cavalaria, sabe aqueles filmes que a gente assiste? Pessoas, até esse lugar onde estava Mefibosete. Então, eu fico imaginando na minha cabeça, que se eu fosse Mefibosete, eu não sei o que eu faria. Eu sairia correndo, porque a cultura era acabar com todos os familiares do antigo rei. Então esse Mefibosete deve, sei lá, escutar, está vindo a cavalaria, está vindo os homens do rei, e eles chegam na casa desse Mefibosete, e falam assim: vem aqui, o rei quer falar com você.
que você ia pensar? Estou morto, estou frito, não sei o que eu vou fazer. Vão me matar, vão me matar. Então esse Mefibosete, né, ele já estava um pouco debilitado, porque ele estava coxo de ambos os pés, né, talvez seria muito ruim para ele correr naquele momento, mas ele então se entrega, e a postura dele foi chegar diante do rei Davi, e falar: rei Davi, e se ajoelhou, se prostrou. Esse rei Davi, então, ele fala assim: não temas, não temas, não temas, porque eu vou tratar de bondade por amor ao seu pai. Nós continuamos lendo, então, fala que o rei Davi fala para esse homem, que então, tudo, as terras do seu avô seriam dele, que ele iria poder então, participar da mesa todos os dias com o rei Davi. Eu fico imaginando a história assim, todos os dias esse Mefibosete, eu não merecia, mas todos os dias indo à mesa com o rei. Vocês estão entendendo que passagens lindas da Bíblia, que às vezes a gente lê e não percebe? Esse Mefibosete coxo, cheio de defeitos, o qual era para estar morto, então chegando todos os dias para ir à mesa com o seu rei, porque foi assim que Davi fez. Falou assim: a partir de hoje, Davi, todos os dias você vai sentar na mesa comigo. Meu irmão, eu quero falar sobre 3 coisas hoje aqui, e na verdade essa é a pregação. A primeira coisa é gratidão. A segunda coisa, se você já quiser anotar, é honra. E a terceira coisa, se você quiser anotar, é recompensa. Meu irmão, esse Davi, que recebe a graça do Senhor, que nós falamos no culto passado, ele então começa a sua vida a ter atitudes de gratidão. Você tem atitudes de gratidão? Você anda grato por aí, pelo que Deus fez na sua vida? A bondade de Davi foi uma atitude de gratidão, porque Davi foi bondoso com Mefibosete, por gratidão àquilo que Deus fez na sua vida. Mas não só isso, ele também fez por amor a Jonatas, seu amigo. Mefibosete era filho de seu amigo, neto do antigo rei Saul. Meu irmão, e o que Deus falou comigo é que a bondade quer dizer gratidão, mas o amor quer dizer honra. Então esse Davi começa a ter atitudes de gratidão e honra. Gratidão e honra. E é um alerta a nós, cristãos. Você tem tomado atitudes de gratidão? Você tem sido grato pelo que Deus tem feito na sua vida? Você tem sido grato pelas pessoas que Deus tem colocado na sua vida? Você tem sido grato porque hoje você está aqui numa igreja? Você tem sido grato e entendido o que Deus tem movido? Deus muitas vezes move os céus, levanta pessoas, líderes, nos coloca em uma cidade por amor a nós, e nós devemos entender e ser gratos a Ele. Andar por gratidão, acordar de manhã e dizer: Senhor, obrigado por mais um dia, eu sou grato a Ti, ó Deus. Será que nós temos andado de maneira grata? Porque esse rei Davi, ele toma o reinado e ele entende que ele precisa andar de maneira grata. Não confundam graça com gratidão, mas Deus agiu com graça sobre a nossa vida, porque o que nós merecíamos era o estar mortos, não é verdade? Então o amor imerecido, que é a graça, tem que criar em nós gratidão, de dentro do nosso coração.
Deus age com o seu sobrenatural e derrama da sua graça sobre nós. E nós, como reação da sua ação, devemos agir com gratidão. Davi usa usa de gratidão com Mefibosete, porque Deus tinha feito sobre a vida dele, e honra ao pai de Mefibosete. Eu quero falar agora sobre honra com você. Lá em Mateus 10, 40, 42, fala assim: quem recebe vocês, recebe a mim, e quem não me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta, porque ele é profeta, receberá a recompensa de profeta. E quem recebe um justo, porque ele é justo, receberá a recompensa de um justo. E se alguém der mesmo que seja apenas um copo de água fria a um desses pequeninos, porque ele é meu discípulo, eu asseguro que não perderá a sua recompensa. Vocês entendem o que é honra? Nós temos visto honra nos dias de hoje. Esses dias eu fui em uma escola aqui em Pato Branco e ministrei sobre honra. Está se levantando uma geração que não honra ninguém. Filhos não honram os pais, alunos não honram os professores, nós não honramos as autoridades muitas vezes, não honramos uns aos outros, porque parece que a honra entrou em desuso no nosso meio. Em desuso. Todo mundo pode falar de qualquer jeito com qualquer pessoa. Você não vê mais, parece que você não vê mais uma pessoa de menor idade tratar bem uma pessoa de mais idade. Eu sou do tempo que antes de dormir tinha que falar benção mãe, benção pai. Todos os dias. Eu não sei se hoje é uma geração assim. Uma geração que honra os mais velhos, que honra os superiores, as pessoas que estão do lado, os inferiores. Eu não sei se é. Mas esse Davi nos mostra honra, atitudes de honra. Antes dele ser rei, ele teve uma atitude de honra com Saul. Saul perseguia, e dentro de uma caverna, esse Davi poderia ter matado Saul, e ele falou assim: não, você é o meu rei, eu não vou te matar. Por mais que Saul tivesse o perseguindo, esse Davi fala assim: não, o Senhor é o meu rei, eu não vou te matar. Eu quero falar de vários tipos de honra. A honra que nós temos a quem está acima de nós, honra a Deus, honra aos nossos líderes cristãos, o teu líder de célula. Eu estou aqui numa posição de pastor, eu não quero ficar aqui pedindo coisas para vocês, mas nós devemos honrar as pessoas, pastores, profetas, aquelas pessoas a quem que Deus colocou na nossa vida. Eu não quero aqui fazer uma campanha para mim, pedir honre, me honre, não é assim, mas eu entendi o princípio da honra, e nós devemos honrar quem está acima de nós, autoridades, patrão, está acima de nós, nossos pais, avós, estão acima de nós. Devemos ter papéis de honra. Amém? Meus irmãos, olha para o lado. Não é para dar risada hoje, senão eles ficam mandando um negócio lá, daí umas fotinhas. Meu irmão, é quem está acima e quem está ao lado. Nós devemos honrar quem está ao nosso lado, nosso irmão. O teu irmão que está lá na tua casa. Nós devemos honrar a pessoa que está do seu lado no trânsito, no outro carro, que não viu o semáforo abrir. Nós devemos honrar as pessoas numa fila.
no banco, no mercado, na panificadora. Só que o jeitinho brasileiro, às vezes, está enraizado em nós. E nós sempre damos um jeito de furar, queremos passar os outros para trás. Cultura errada nossa. Nós devemos honrar quem está acima e nós devemos honrar quem também está ao nosso lado. Nós também devemos honrar quem está abaixo de nós. Você que tem um funcionário, você que chega no posto de gasolina e pede para o frentista encher o teu tanque. Será que temos atitudes de honra assim? Você, líder de célula, aquela pessoa que vai na tua célula. Pais também devem honrar os seus filhos. Nós precisamos entrar numa atmosfera mesmo, meus irmãos, de honra. Honre uns aos outros. Eu quero dar aqui algumas características que você precisa tomar como postura. E se você não tem tomado como postura, para que você viva uma vida de honra. A primeira coisa, seja sincero com as pessoas. Converse com elas, dialogue. Fala o que você está passando, compartilhe. Muitas das desonras é por falta de conversar e haver um entendimento entre os dois. Devemos ser sinceros. Estou passando por um problema, converse. Você que frequenta uma célula, por favor, converse com o seu líder. Seja sincero. Estou aqui como pastor, tem a pastora Nina. Se vocês encontrarem dificuldade, esclarecimentos, conversem conosco. Sejam sinceros, abrem os seus corações, um com os outros. A Bíblia fala que ferro afia o ferro. E um churrasqueiro sabe que uma brasa só não faz o fogo. Precisa de várias brasas. Um queima o outro. Nós precisamos nos ajudar um com os outros. Nós não estamos aqui numa maratona que um só vai sair vencedor. Não é uma competição. Nós precisamos nos ajudar. Outra coisa, seja transparente. Seja transparente com as pessoas da sua casa, homem com a sua esposa, mulher com o seu marido, discípulo com o seu líder, líder com o seu discípulo, filhos com os pais, pais com os filhos. Preste conta. Eu sempre ligo para o meu líder, que me auxilia em muito, ora por mim, e eu sempre falo assim, ele nem me pergunta, eu falo assim, eu estou passando por esse e esses problemas, me ajuda em oração, estou pensando em desistir. Nossa, pastor, o senhor está pensando em desistir? Já pensei. Eu não sou um super poderoso, eu sou uma pessoa falha como todos nós somos, pecadores. Mas glória a Deus, porque Ele colocou uma pessoa, várias pessoas que me auxiliam, e eu sou transparente nesse momento também. Estou sendo tentado nessa área. É muito melhor você contar tentação do que contar pecados. Preste atenção nisso. É muito melhor você se abrir na hora da tentação do que se abrir na hora do pecado. Depois já aconteceu, é muito pior. Mas como que nós tomamos essas atitudes, entendendo que é honra? Tem alguém que ora por você, tem alguém que te ama, honre essa pessoa. Eu conto tudo para minha esposa, tudo mesmo. Ela sabe de toda a minha vida, ela sabe de todas as minhas senhas.
não tenho nada a esconder, porque nós temos uma transparência. Outra coisa que inclui isso, atos de honra. Atos de honra. Você tem tido atos de honra com as pessoas com as quais você convive? Atos de honra não é bajulação. Não é bajulação, ficar no pé, tadinho, coisinha. É atos que honram. Esses dias eu estava num jogo de futebol com o meu pai, e um rapaz xingou ele dos palavrões. E eu entrei na frente e falei assim: com o meu pai, não. Atos de honra. Honre. Não briguei, tá bom? Não dei soco, era a minha vontade. Mas resisti. Mas tome atitudes que honrem. Você sabe como pode fazer, mas honre as pessoas, honre o seu líder. Mulheres, honre seus maridos, maridos, honre suas esposas, filhos, honre seus pais, honre, atos que honram eles. Às vezes lavar uma louça é um ato de honra, misericórdia, mas é. Erro que cometemos aí, meus irmãos. Agora eu quero entrar para uma outra esfera. Erros que cometemos por não honrar, que desonram. Existem pessoas que simplesmente não honram, mas daí entram no âmbito da desonra. E isso é muito pior. Tomem cuidado. Erro que cometemos. Primeiro, se achar melhor. Meu pai é um velho, não entende. Eu sou melhor que o meu líder, eu sei mais. Tá bom, amém, mas foi Deus quem colocou essa pessoa. Apenas honre. Deus levantou uma pessoa. Deus, creia nisso. Creia nisso. Deus colocou essa pessoa para andar com você. E às vezes nós nos achamos melhores que ele, melhores que nossos pais, melhores que nossos irmãos. Entramos naquele rolo da competição. Quem é essa pessoa para vir falar algo para mim? Eu sei muito mais da Bíblia de Deus do que ela. E aí entra um rolo na igreja. Cuide para você não entrar nesses erros. Falácias, falar mal. Cuide, gente, cuide. Sejam transparentes. Não entre nesse engano. Se tem algo para resolver, resolva. Resolva. Outra coisa, pare de olhar só os defeitos. Uma pessoa que honra a outra pessoa, olha só as suas qualidades. Meus irmãos, todos nós temos defeitos. Eu tenho defeitos. Eu erro. Eu queria parar de errar. Eu peço para Deus para não errar. Eu peço todos os dias: Deus, eu não quero errar. Mas eu tenho problemas. Nós temos, as pessoas têm. Marido e esposa, o teu marido tem problemas, defeitos. Esposa, maridos, tua esposa tem defeitos. Filhos, seus pais têm defeitos. Pais, seus filhos têm defeitos. Mas parem de olhar só para os defeitos. Às vezes nós perdemos tantas coisas boas e qualidades que essa pessoa tem, porque nós olhamos para uma coisa. É a mesma coisa o Brad Pitt chegar aqui com uma espinha no nariz, amarela.
na sua frente, e você vai ficar olhando só para a espinha amarela. Nossa, o pastor acha o Brad Pitt bonito, né? Não sei, dizem aí. Eu acho que o nome dele é William Bradley Pitt. Mas nós perdemos de ver tantas qualidades nas pessoas e acabamos desonrando elas por olhar só para os defeitos. Você está pensando em alguém aí? Está lembrando de alguém aí? Talvez líder de célula, teu discípulo não vai porque você só fica insistindo nos defeitos e você não consegue enxergar qualidades e ver que ele pode avançar e ver grandes coisas também. Você fica só perdendo tempo em corrigir isso, e corrigir isso, e corrigir isso, e ela tem um monte de outras coisas boas as quais você não está enxergando. Eu sei que nós somos muitos criteriosos, eu sei que às vezes a gente é muito detalhista, mas meus irmãos, nós precisamos olhar para as coisas boas. Eu chego num culto como esse, eu posso perder a bênção olhando só para os defeitos. A cadeira de plástico, não tem ar-condicionado, atrasou uns 5 minutinhos. Ah, o pregador não é tão bom. Mas aí tem Deus nesse lugar. Ele está aqui. E é para Ele que você precisa olhar, Jesus. Permanecer com seus olhos voltados para Ele. Somente para Ele, não perca tudo que Ele tem preparado para você, olhando só para os defeitos dos outros. Em Êxodo 20:12 fala assim: honra o teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa nessa terra, que o Senhor, o teu Deus, te dá. Em 1 Samuel 2:30 fala assim: portanto o Senhor, o Deus de Israel, declara: prometi a sua família e a linhagem de seu pai, que ministrariam diante de mim para sempre. Mas agora o Senhor declara: longe de mim tal coisa. Honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. Você tem honrado a Deus? Meus irmãos, nós estamos aqui caminhando. E eu quero que você olhe para a vida de Davi, um homem que recebe da graça um amor imerecido. Aí então ele começa a ter atitudes de gratidão e honra ao seu Deus. De que maneira você tem honrado o seu Deus? Tratando a vida como qualquer coisa, aquilo que Ele te deu de mais precioso, que é a sua vida. Uma maneira que nós desonramos a Deus é tratando a nossa vida como se fosse qualquer coisa, algo precioso que Ele deu a mim e a você. Eu vejo pessoas se acabando aí fora, se destruindo, porque não entenderam, porque não são gratas, porque não honram. Saibam você ou não, o dia, o sol nasce para aquele que honra e para aquele que não honra. Saibam vocês ou não, mas a chuva tem caído para aquele que honra e para aquele que não honra. Mas existe algo que se chama recompensa. E é nisso que eu quero entrar. Recompensa que vem do alto. Meus irmãos, Jesus, Ele não veio para nos condenar.
Jesus veio para nos salvar. Nós já estávamos condenados. Preste muita atenção nisso. Jesus, ele não veio aqui para nos condenar, tá bom, agora você vai arder no fogo do inferno. Jesus, ele veio única e exclusivamente para nos salvar. Porque nós já estávamos condenados com os nossos delitos, os nossos pecados. A nossa posição, meus irmãos, é tomar a postura de honra. Em Hebreus 11:6 fala assim: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Na NVI fala assim, na Almeida fala: e que se torna galardoador dos que o buscam. Ele tem uma recompensa para cada um de nós. Ele tem uma recompensa para aquele que honra, para aquele que usa de gratidão com as coisas, para aquele que tem uma vida de gratidão por aí. Em Gênesis 15:1 fala: depois dessas coisas o Senhor falou a Abraão numa visão: não tenha medo, Abraão, eu sou o seu escudo, grande será sua recompensa. Grande será a sua recompensa. Eu não estou falando aqui de algo que nós negociamos com Deus. Eu não estou falando disso. E eu nem quero negociar com Deus. Eu já entendi que estar aqui eu já estou muito no lucro. Eu não quero ficar negociando com Deus. Mas o que a Bíblia diz é que Ele tem uma recompensa a nós. Ele tem uma recompensa para aqueles que o honram e para aqueles que têm uma vida de gratidão a tudo que Ele já fez por nós. Deus ama em nos recompensar. Ele é um Deus que gosta de nos dar presentes. Deus ama essas coisas.